Quer dizer que Monark virou crente agora? É verdade, gente. Bem, eu quero entender essa situação com vocês aqui, só lembrando que o Monark é um influenciador brasileiro que está atualmente escondido nos Estados Unidos, fugindo de processos de investigações no Brasil, e que o Monark, ele era um dos criadores do Flow Podcast e que entrou numa tremenda polêmica que foi o que meio que devastou a carreira dele quando ele disse no podcast que ele apoiava a legalização de partido nazista no Brasil, que deveria haver partido nazista no Brasil porque isso seria um reflexo de uma liberdade plena como ele defendia. E numa entrevista que ele deu num podcast recentemente, ele disse o seguinte, eu quero ouvir com vocês, e depois a gente vai entender aqui as implicações disso para a visão de mundo que supostamente o próprio Monark defendia. Vamos ouvir juntos e depois comentar isso aqui. O primeiro passo para eu deixar de ser esquerdista foi começar a acreditar em Deus. Eu acho que acreditar em Deus é muito importante se você quiser ter uma mente sólida, entendeu? Porque se você não acreditar em Deus, fica muito difícil de você ter qualquer mentalidade, qualquer fortaleza de verdade, entendeu? Então eu acho que foi o Jordan Peterson que começou a fazer eu começar a mudar de mente. E depois que a sementinha é plantada, você começa a ter um outro tipo de filtro, né, na sua visão. E aí você começa a enxergar coisas que você tinha olhado no passado de uma forma diferente. E aí a sua mente vai gradativamente se expandindo, né? Como é que nesse processo de conversão, cara, como é que, pelo que eu estou entendendo, então você não era exatamente um cara de fé? E isso veio mais tarde? Não, eu era ateu pra caralho. Eu era muito ateu. Pra mim, eu tinha raiva da vida. Eu achava que se Deus existisse, ele seria um sádico. E isso me fazia não acreditar nele, né? Só que filosoficamente, pra mim, é muito difícil continuar vivendo sem acreditar em Deus. Então eu fiz uma escolha de acreditar. Eu acho que eu prefiro viver acreditando em Deus do que viver não acreditando, né? Isso é uma escolha que a gente tem que fazer. Eu não tenho provas, né, que Deus existe, né? Mas se Deus não existe, eu prefiro viver como se ele existisse. Então, tem muitas coisas nesse trechinho aqui que podem ser exploradas, né? Bem, a gente não tem aqui, nesse trecho em particular, uma definição de qual vertente religiosa ele está seguindo, se é que ele segue alguma religião institucional, se ele virou de fato evangélico ou algum tipo de religião existente, ou se é só uma crença íntima pessoal dele numa divindade. Então não vamos entrar nesse quesito. Mas, por outro lado, vale mencionar alguns pontos que ele mesmo diz nesse trechinho desse vídeo. Para começar, ele dizendo que ele deixou de ser esquerdista, ou ele começou a deixar de ser esquerdista quando ele passou a acreditar em Deus. E isso para mim é uma novidade tremenda, porque eu nunca soube que o Monark foi de esquerda em algum momento da vida dele. Então assim, não sei se o Monark tem alguma ideia, né, tem alguma leitura do que é esquerda e direita, se ele tem noção do que distingue uma coisa da outra. Não sei se em algum momento da história pessoal dele, trajetória pessoal dele, ele foi realmente alinhado mais ideais de esquerda e depois foi se afastando, não sei. Mas o fato é que me surpreende ouvir isso do Monark. Para mim, ele sempre foi um representante dessa direita ultraliberal, dessa direita libertária, entre aspas. Então, assim, isso para mim é chocante. E daí ele parte para falar que ele passa a acreditar em Deus e que para ele é isso que dá um senso de verdade na vida dele. A primeira coisa que a gente tem que entender, gente, é que a palavra Deus, ela pode designar muitas coisas, né? Então, assim, se a pessoa não define o que ela entende por Deus, não quer dizer nada. Se você pede para uma pessoa explicar, me diga o que você entende por Deus, o que quer dizer Deus para você, e ela não souber explicar, e ela disser um mistério, sei lá, uma coisa inexplicável, uma força inexplicável, isso não quer dizer nada. Ela poderia acreditar em Grusblin. O que é Grusblin? Não sei. Então, assim, não quer dizer nada. Porque você tem diferentes formas de entender divindade, você tem diferentes formas de interação desse Deus, né, suposto Deus, com o mundo. Então, assim, há um Deus que seria uma força que engendra o universo, né? Então, assim, seria o Deus fora da máquina, né? Aquela entidade que põe em funcionamento a máquina e depois não interfere mais. Então, assim, ele criou as regras, as leis do universo e jogou para o universo e aí depois se afasta, né? Ou está fora da criação, ou não interage com a criação. Então, é um Deus que, em tese, pelo menos, né, não explica muita coisa também, não explica qual é a natureza desse Deus, só tem a manifestação dessa divindade.
e esse Deus não interage com a gente, então assim, é indiferente acreditar nele ou não. Não é um Deus para qual você possa rezar e pedir milagre, porque ele está fora do mecanismo, ele não interfere. Então simplesmente é uma explicação transcendental para toda uma criação do universo para a qual a gente não tem explicação do antes, né? O que havia antes da singularidade. Não sabemos, ele tem uma explicação transcendental que não pode nem ser provada e nem contestada porque não tem base em nada. Então esse Deus não tem serventia para quem é um fiel, para quem é um crente. E aí você tem um outro Deus que é o Deus intervencionista, né? Um Deus que atua sobre o mundo. É um Deus que não apenas criou o universo, criou o mundo, mas que atua sobre ele cotidianamente. Então seria aquele Deus da Bíblia, né? O Deus da visão religiosa cristã, principalmente, ou judaica, ou de algumas outras vertentes religiosas monoteístas, que é um Deus todo-poderoso, é um Deus que faz milagre, é um Deus que ouve nossas preces, é um Deus que se importa com a gente de algum modo. Então, assim, é o tipo de Deus que tem interesses no mundo e tem interesses que acreditemos nele. Então, assim, é um Deus que se importa se você tem fé ou não. Esse Deus se acredita que seja todo-poderoso, que seja onisciente e que seja onipresente. Então, assim, ele pode fazer tudo, ele vê tudo e sabe de tudo, e ele está em todos os lugares. E esse Deus é muito problemático por muitas razões, que há muitos filósofos ao longo da história que analisam essa ideia de Deus, mas para quem se diz libertário, há uma grande contradição em acreditar num Deus como esse, porque acreditar num Deus que seja onisciente, isso implica necessariamente em acreditar que nós, indivíduos, nós criaturas de Deus, não temos liberdade. Por quê? Porque se Deus sabe tudo, se Deus conhece tudo, ele sabe o que você vai escolher. E se ele sabe o que você vai escolher, você não tem escolha, você não tem, sabe, liberdade para poder alterar o rumo da sua vida. Então, isso é uma contradição imensa para um libertário. Inclusive, se você for pensar num texto clássico, um texto basilar do anarquismo, que é o Deus e o Estado do Bakunin, é um texto no qual o Bakunin enfrenta a ideia de Deus, enfrenta as religiões institucionais, porque ele diz que a ideia de Deus e a ideia de uma religião e uma religião institucional, elas são contrárias à liberdade do indivíduo. Então, assim, se você não confrontar a religião, não confrontar a divindade, você jamais vai ter qualquer tipo de liberdade real. Então, para quem se diz libertário, para quem se diz anarcocapitalista, pelo menos, acreditar em Deus é acreditar num tipo de autoridade que você tem que respeitar, que você tem que seguir, que você tem que idolatrar, que você tem que adorar. E isso contradiz os princípios elementares do que é ser um anarquista ou de ser um libertário, né? Então não faz sentido. É uma contradição tremenda, né? Se você está enfrentando todo tipo de autoridade que restringe nossas liberdades, acreditar em Deus é acreditar numa entidade, num ente que restringe nossa liberdade. Se o monarca ainda se apresenta como um libertário, aqui você tem uma profunda contradição entre as ideias dele e as crenças dele. Isso é irreconciliável, na verdade. É curioso ele falar aqui sobre Jordan Peterson, né? Jordan Peterson é um pensador, um psicanalista que está alinhado a muitos ideais conservadores hoje em dia, que se tornou meio que um ídolo da extrema-direita mundial. E o Jordan Peterson parte de uma visão bastante hierarquizada da sociedade, da realidade, na verdade. Segundo Peterson, há hierarquias em todos os estratos da existência da vida, inclusive entre animais, e aí ele usa essa hierarquia para tentar estabelecer como a disputa que se dá no mundo é uma disputa para chegar no topo da hierarquia. E aí quando você fala em religião e fala em divindade, você fala de uma hierarquia também, uma hierarquia de fé e uma hierarquia transcendental também, que Deus no topo lá controlando as criaturas. Você defender um modelo desse hierárquico com Deus no topo, me parece, como eu falei, uma contradição tremenda em relação ao libertarianismo mesmo de direita. Então, esse ponto aqui é importante mencionar, e aí ele fala que, filosoficamente, para ele, é difícil viver sem acreditar em Deus. E aí é claro que, nesse sentido, me parece que ele esteja falando de um Deus que intervenha em nossa vida. Porque se fosse só um Deus fora da máquina, só um Deus que põe em movimento o universo e depois está lá fora de braços cruzados assistindo, não faz sentido que você se importe com a questão de Deus. Faz sentido se Deus, sabe, interfere, te observa, cuida de você, sabe, vai te dar algum tipo de bem-aventurança eterna depois da morte, algum tipo de recompensa por seus atos bons ou positivos. Então, quando ele fala isso, me parece que tem uma visão de Deus intervencionista. E aí é claro que cada um tem o direito de acreditar no que quiser, né? Então, assim, ele diz ali que ele tem a visão de querer acreditar em Deus. Ele prefere acreditar em Deus do que não acreditar. E tudo bem, na verdade, é essa noção de que eu estou optando por isso, mesmo sem ter provas, mesmo sem ter, sabe, evidências da existência de Deus, tudo bem. Isso é muito diferente de quando você nasce num lar e você é criado num ambiente religioso e você não tem escolha. Se ele escolheu acreditar em Deus, o problema é dele, né? É o modo como ele rege a vida dele. Mas é importante compreender como isso está em contradição com os valores ideológicos que ele diz pregar. Então, me parece aqui que não há uma
uma reflexão profunda sobre quais são as implicações de se acreditar num Deus intervencionista ou num Deus que se importa com você, ou que se importa com sua vida, ou que você usa para dar algum propósito para sua existência. Me parece que aqui a coisa não se encaixa, né? E é claro que a questão de seguir ou não uma religião institucional também tem implicações profundas no estilo de vida de uma pessoa, né? O monarca é conhecido por pregar o uso de maconha, por exemplo, ele fumava, né, maconha no Flow Podcast, então assim, é alguém que pregava talvez alguns comportamentos que, com base em certas religiões institucionais, não seriam aceitáveis, então assim, teria que saber, como eu falei, se ele segue alguma vertente religiosa específica e a partir disso ele vai moldar os seus comportamentos para se adequar àquela vertente religiosa, para se moldar aquele culto religioso, aquela denominação evangélica ou se é só um Deus pessoal que ele acredita porque dá algum propósito para ele e ele acha que a partir desse Deus pessoal ele não precisa fazer nenhum tipo de compromisso, né, nenhum tipo de, concessão para respeitar as vontades desse Deus. Então assim, aí caberia a ele definir o que ele entende por Deus. Como eu falei, o primeiro passo, acho que o ponto de partida para poder se debater esse assunto é saber o que a pessoa entende por Deus. O que ela quer dizer quando ela fala em Deus. Porque pode ser muita coisa diferente e dependendo do que a pessoa disser, nem sequer se aplica aqui um debate muito profundo sobre esse tópico. Se ela não souber explicar, por exemplo, bem, aí não tem muito o que fazer, né? De qualquer modo, eu quero saber de você aqui como é que você entende essa fala do monarca, né? Que ele deixou de ser esquerdista a partir do momento que passou a acreditar em Deus. Como é que você entende essa afirmação, né? Se é possível ser de esquerda e ser um fiel religioso, é claro que é possível, mas como é que você entende isso? Se você, pessoalmente, acredita em alguma divindade e o que é essa divindade, né? Como é que você entende os atributos dela? Como é que você explica essa divindade e como ela interfere na sua vida ou não? Se você acredita, me explique no comentário aqui embaixo. E também como você entende essa ideia de ter que acreditar em Deus para ter algum propósito de vida, para que faça sentido a sua existência. Como é que você entende isso aí? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro do canal para dar uma força e também confira na Amazon com desconto o meu livro sobre falácias lógicas e argumentação racional chamado Como Vencer um Debate Tendo Razão, como eu falei, com desconto, link na descrição aqui, é só ir lá e conferir. Um forte abraço para você e se cuide. Tchau! Estamos em guerra pela independência. Eles atacam, Tentam nos intimidar. usam as estruturas de poder para distorcer a realidade. Mas não vão nos calar. A gente não se curva, a gente vai à luta. Em um sistema viciado em meias-verdades, Nós somos a resistência, nós queremos a verdade. Por isto, levantamos a bandeira da independência. Independência para fazer um jornalismo corajoso, para colocar o dedo na ferida, para denunciar os abusos e as injustiças. Somos independentes dos donos do capital, dos poderosos e das grandes corporações. Aqui é publicidade zero. Só assim honraremos o nosso compromisso com a denúncia. Com a liberdade total de opinião. Essa guerra não é fácil, é cruel, mas com seu apoio e luta, seremos cada vez mais fortes. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente. Sendo membro do ICL.